Tranquilo? Passa a palavra para Max. Deus te abençoe, meu irmão. Graça e paz, irmãos. Amém? Bom vê-los. Bom vê-los aqui. Como é bom louvar o Senhor. Como é bom desfrutar da sua presença. Peço que você já abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. E o louvor quase que já fez um prelúdio da mensagem de hoje. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Antes de lermos, vamos orar mais uma vez. Senhor bondoso, Deus de graça, por tua infinita bondade e misericórdia te pedimos, por intercessão e iluminação do teu Espírito Santo, que possamos esta noite receber o que tu tens para nós. Fala ao nosso coração, que nossos ouvidos possam estar sensíveis para ouvir, entender e sairmos daqui essa noite querendo obedecer a tua palavra, Deus. Essa é a nossa oração, Senhor. Traz-nos, Senhor, entendimento e compreensão, no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, leiamos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon e ao dinheiro. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não plantam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que estas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Se eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Também deixo meus cumprimentos, paz do Senhor, para os que estão em casa. Igreja também do Senhor, somos todos igreja. Hoje uma igreja presencial, uma igreja virtual, mas todos igreja do Senhor. Somos todos igreja do Senhor onde estivermos, espalhados nos quatro cantos desta terra.
Vamos conversar hoje, falar um pouco sobre ansiedade. Ansiedade. E eu sou o primeiro a dizer, vez por outra, eu me vejo ansioso. Vez por outra, não faz muito tempo, por exemplo, quando eu estava lendo e meditando sobre essa mensagem, sobre o que eu traria para vocês essa noite, eu me peguei 2 ou 3 vezes com a perna assim, ó. Perna, quieta-te. Ansiedade. Eu creio que todos nós já passamos, já sentimos, já vivenciamos momentos de ansiedade, picos de ansiedade. E à luz do Sermão do Monte, nós vamos falar um pouco sobre isso, tentar entender um pouco sobre isso. Você tem em suas mãos o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que é composto por 3 ou 4 versículos, capítulos 5, 6 e 7. É o registro mais longo de fala ininterrupta de Jesus. É um sermão onde John Stott diz que é uma mensagem de contracultura, ou seja, uma mensagem que nos chama a não nos conformarmos mesmo, a não nos amodar, ficarmos no molde do mundo, mas é um sermão que nos chama a ter uma visão de contracultura. Neste sermão nós encontramos maravilhosos ensinos, discursos de Jesus. Contudo, os discípulos de 2000 anos atrás entenderam, mas os discípulos de hoje ainda precisam meditar mais sobre este sermão, precisam alcançar o significado do que Jesus propõe para a vida real, para a vida cotidiana, para a nossa vida no dia a dia. E na primeira parte do sermão, Jesus ensina e trabalha em prol do aperfeiçoamento do caráter de seus discípulos. Na segunda parte do sermão, Jesus fala da relação dos discípulos como cidadãos agora do mundo, como cidadãos do reino e ao mesmo tempo como homens inseridos na sociedade. Ao contrário do que muitos pensam, esse sermão não foi proferido às multidões. O capítulo anterior menciona que Jesus procurou se afastar um pouco mais das multidões e ter um momento assim mais especial com os seus discípulos. Então essa mensagem de hoje é uma mensagem para os discípulos e discípulas de Jesus, amém? Você é discípulo de Jesus, você é discípula de Jesus, você que está em casa é discípulo, você é aquele que segue, aquele que ouviu o chamado, foi convidado e disse, eis-me aqui, Senhor, quero te seguir. Você é discípulo, você é discípula do Senhor. O Sermão do Monte não é um sermão de condenação. Pelo contrário, ele é um sermão de alento. É um sermão assim de cuidado pastoral. É um sermão de alerta. É um sermão que, trazendo para as palavras de hoje, eu poderia dizer que é o sermão do é preciso saber viver. Lembram dessa música? É preciso saber viver. Jesus estava querendo ensinar isso para os seus discípulos. E já que a gente vai falar um pouco sobre ansiedade, Jesus conviveu com pessoas ansiosas. Ele esteve ali lado a lado com pessoas ansiosas, na sua caminhada, no seu curto, mas vigoroso ministério de 3 anos. Jesus conviveu com pessoas ansiosas, para as quais ele teve que dizer, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu tempo. E aqui eu faço referência a um casamento em Caná da Galileia, onde Jesus já estava, provavelmente muitos amigos, familiares, seus irmãos, sua mãe. E acaba o vinho, e chega Maria e diz, não tem mais vinho. Com aquele jeito que eu imagino todo peculiar de Maria, cuidadoso, amoroso, doce. Mas ela chega para Jesus, na sua expectativa e na sua ansiedade humana, Jesus, filho, não tem mais vinho. Jesus prontamente lhe disse, mulher,
E eu gosto aqui da versão da Bíblia King James. Diz assim: mulher, o que esta tua preocupação tem a ver comigo? Em outras versões, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu momento. Jesus conviveu com pessoas ansiosas e distraídas. Lembram de uma família que era composta por 3 irmãos? Maria, Marta e Lázaro. Jesus era íntimo, Jesus amava essa família e estava sempre por lá quando podia. E em uma dessas visitas, o texto vai dizer que Marta estava dividida, distraída com os afazeres domésticos. Ela estava tão ansiosa por receber Jesus, o que provavelmente não era uma novidade, mas ainda assim ela estava ansiosa, que ela ficou distraída. Ela alimentou provavelmente ali na sua vida e no seu contexto fixações hiperativas. Pessoas hiperativas, provavelmente você conhece alguma, mesmo que seja com algum grau. Fixações hiperativas são pessoas que não param. Ela tem um emprego, mas ela quer ter 2. Se ela tiver 2, ela diz que dá conta de 4 empregos. E ela diz que também vai dar conta da casa e diz que vai dar conta de 1001 outras coisas, porque é uma pessoa hiperativa. Mas às vezes nessa hiperatividade há muita distração, às vezes a fuga de uma realidade. E Marta era essa mulher. Jesus conviveu com pessoas ansiosas. E eu quero dizer para você, Jesus ama pessoas ansiosas. Jesus ama pessoas ansiosas. Ele tem um cuidado todo especial por essas pessoas. Jesus também conviveu com pessoas que poderiam simplesmente ter hesitado em segui-lo, pois corriam o risco de caírem em ansiedades e preocupações pelos bens materiais. Jesus conviveu com essas pessoas que tiveram alguns motivos para dizer, como fez o jovem rico, como Carlão citou aqui, aquele jovem seguia os mandamentos, disse que ele não tinha problema nenhum com a lei, mas ele hesitou em seguir Jesus, porque por aqueles milésimos de segundo entre dizer eu te sigo e eu não te sigo, ele pensou nas suas riquezas. Ele ficou ansioso com o que aconteceria com seu dinheiro e com seu status. Jesus conviveu com pessoas que poderiam ter dito não, mas disseram sim. Pedro, por exemplo, não é o maior exemplo de homem rico. Pelo contrário, Pedro era um homem muito simples. Vivia da pesca, tinha ali um clube de pesca com seus irmãos, seus primos, familiares, os conhecidos. E vivia da pesca. Viver de pesca é viver de fé. Mas ainda assim ele tinha experiência, estava ali todos os dias e sabia qual era o dia bom de pesca e poderia simplesmente ter dito, não, Jesus, estou aqui, meu barquinho, minhas redes, meus amigos, é pouco que a gente tira do mar, mas é suficiente. Pedro poderia ter dito não. Mateus, este que vos escreveu o Evangelho, o evangelista, também chamado de Levi, é outro que poderia ter dito não. Mateus era publicano, e a única referência que ele faz a si mesmo no Evangelho de São Mateus é como publicano. Isso me chamou muito minha atenção, porque publicano era um termo quase que pejorativo para a época. Então ele não quis se autoelogiar ao escrever o Evangelho. Ele fez referência a si mesmo como um publicano, que recebeu a Jesus, que disse sim para Jesus. Tinha posses, Mateus. Os evangelhos de Marcos, Lucas e João vão dizer que Mateus tinha posses, que Mateus fez uma grande festa
Os evangelhos não dizem que Mateus fez uma festa, dizem que ele fez uma grande festa. Não dizem que ele compôs a mesa para Jesus, os evangelhos dizem que ele fez um banquete para muitas pessoas. Então, a partir disso, podemos deduzir, sim, que Mateus era um homem de posses e tinha tudo para dizer não. Mas ele disse sim. Zaqueu era outro homem que poderia ter dito não. Poderia ter se contentado apenas com a sua curiosidade ou em matar a sua curiosidade de subir naquela árvore e ver Jesus passar. E aí, o que era imperceptível se tornou perceptível, e aquele que tudo vê olhou para aquela árvore e viu aquele homem ali e disse: Zaqueu, desce depressa, me convém hoje passar pela tua casa. Zaqueu poderia ter dito não? Poderia. Lucas, também evangelista, podemos dizer que talvez não fosse rico, mas tinha certa condição, pois era médico. Era dotado de saber, de cultura. Poderia ter dito não, mas disse sim. Abraçou o evangelho e a causa de Jesus. Viajou com Paulo em suas viagens missionárias. Há uma diferença tão grande entre o nosso sim e entre o nosso não. E a ansiedade às vezes pode nos travar. A ansiedade às vezes pode fazer com que nossa mente, nossa visão fique nublada e a gente tenha medo e ansiedade e possamos dizer não, quando nós poderíamos dizer sim. Jesus conviveu com pessoas que poderiam ter dito também não, e com pessoas que resolveram dizer sim. Ansiedade desde a antiguidade não é coisa nova, não é novidade. Continua sendo um grande mal neste século. E é um mal que é potencializado, né, pela vida nas grandes cidades, nas megalópolis. A ansiedade, ela é crescente devido a vários contextos de cobranças, dos relatórios de desempenho no emprego, das melhores notas na universidade, a poluição das grandes cidades, os sentimentos do mercado financeiro que oscilam muito. Perceberam que mercado financeiro tem sentimento? Vocês que gostam de estudar economia aí percebem? A bolsa hoje de tal lugar, da Dow Jones, de São Paulo, do Ibovespa, amanheceu nervosa. Dá um sentimento ao dinheiro, né? A economia. Hoje a bolsa amanheceu tranquila. Hoje a bolsa amanheceu instável. Hoje a bolsa amanheceu fervendo. E todas essas notícias vão também mexendo e gerando ansiedade por cima de ansiedade. E nós veremos hoje, à luz desse texto, algumas razões bíblicas pelas quais nós não devemos cair na ansiedade ou cair em ansiedade. Olhando para o texto, os primeiros versículos, nós podemos assertivamente dizer e gravar isso em nossa mente e coração: os bens deste mundo, os bens que este mundo nos oferecem, podem ser roubados e deteriorados. Jesus não usou meias palavras. A gente entende quando alguém diz: este bem pode ser roubado, este bem pode enferrujar, a traça e a ferrugem podem comer. Por que tanta ansiedade? Jesus chama a nossa atenção a respeito da durabilidade comparativa entre os tesouros, e Jesus vai falar entre os tesouros da terra e os tesouros que podemos guardar nos céus. Os bens deste mundo, e aqui é uma parte mais crítica e mais complicada, e Jesus está dizendo isso para os seus discípulos: os bens deste mundo podem poluir a nossa vida com a cobiça. Não é de se estranhar que a regra lógica é mais ou menos assim: quanto mais se tem, mais se quer.
É uma sede insaciável por poder. O que vemos no nosso mundo hoje são guerras e brigas por poder, com pinceladas religiosas, com pinceladas políticas, econômicas, mas acima de tudo isso há um Deus chamado Mamon, que significa dinheiro. Isso tem causado surtos e ansiedades por cima de ansiedade. Como o mundo vai pegando e capturando as pessoas? Você já parou para se perguntar? Primeiro, as pessoas elas vão criando afeições positivas pelo que elas conseguem, pelo que elas adquirem. Claro, e às vezes com um justo trabalho, com muito empenho, com muito esforço, com um labor de 5 da manhã às 10 da noite, e elas vão conquistando, e elas vão tendo uma afeição por aquilo que ela deveria tratar como aquilo, não como um alguém. Entendem a distinção de coisa e pessoa? Primeiro, o mundo pega a gente assim, a gente se afeiçoa tanto ao que a gente vai conquistando com nossas mãos, e depois o mundo nos captura novamente com ansiedade e inquietudes sobre como manter aquilo que nós conquistamos, ou sobre como não perder aquilo que um dia conquistamos. Calma, existem algumas coisas que Jesus não proíbe, e o texto é claro, e nós não podemos dizer do contrário. Jesus não proíbe que possamos ter ou que tenhamos propriedades. Jesus não proíbe que nós possamos economizar, que nós possamos ser precavidos, que nós possamos ser previdentes, que nós possamos ter uma reserva de emergência na linguagem das finanças. Jesus não proíbe nada disso. É tanto que as Escrituras nos ensinam com um animalzinho tão pequeno, invertebrado, chamado formiga. Lembram? As Escrituras elogiam a formiga porque elas trabalham quando tem que trabalhar. E elas ajuntam para o período no qual elas não podem trabalhar, que é o inverno. Há tempo para trabalhar. Há tempo para descanso. Se a gente não entende isso, nós seremos assim tomados por ansiedades. E ansiedade que vai se retroalimentando e vai virando cobiça. E Jesus está advertindo os seus discípulos quanto à cobiça. Jesus não proíbe o consumo. E há uma distinção gritante entre consumo, entre consumidor e consumista. O consumidor, ele tem aquilo que é necessário, o que ele precisa, e o que ele vai vivendo, e o que ele vai vendendo. O consumista é diferente. O consumismo, no século de hoje, ele é quase como compulsão. Não estou falando dos colecionadores. Eu conheço alguns colecionadores de antiguidades, de relógios, de peças raras, de quadros. Mas o consumismo, ele vai para além. É uma pessoa que ela não tem 2, 3, 5 pares de sapatos. Ela tem 50. E ela só tem um pé aqui e outro aqui. Consumismo não é para aquela pessoa que tem o seu guarda-roupa arrumado, bonitinho e tal, etc. Mas é para aquela pessoa que tem 5 guarda-roupas lotados e abarrotados. E ela não conjectura nunca, jamais fazer uma doação. O consumismo, ele vai adoecendo, ele é retroalimentado pela ansiedade, e você vai comprando. Existem pessoas que compram, chegam em casa e começam a chorar. Comprou o que não precisava com dinheiro que não tinha, para impressionar uma pessoa que ela não gosta, e cai na real. O que é que Jesus proíbe ou adverte para que possamos ou devamos fugir da acumulação egoísta, da fantasia de achar que a vida vai consistir nos bens que nós possuímos?
Outro ensinamento importante nesse texto, mais especificamente, no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Eu gosto da versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje para esse versículo que diz: um escravo não pode servir a dois donos. A palavra escravo hoje nos soa um tanto que estranho, né? Mas para aquele contexto, 2000 anos atrás, era uma linguagem comum, a relação entre escravos e donos. Não era um vocabulário estranho. Um escravo não pode servir a dois senhores. Os bens deste mundo exigem do homem uma dedicação de escravo. Se formos tomados por ansiedade não dosada. Quando nós nos deparamos com duas opções, Deus ou as riquezas, é isso que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. Vocês vão chegar em uma condição que vão ter que escolher. Vamos ter que escolher. Ansiedade é a condição inerente daqueles que se permitem se tornar escravos dos bens materiais. Então, calma. A ansiedade é como um homem que tenta navegar com um pé em cada canoa. Vai dar errado. Vai dar queda. Vai dar naufrágio. Ninguém pode servir a dois senhores. Algumas pessoas discordam das palavras de Jesus. Algumas pessoas discordam verdadeiramente destas palavras, porque elas se recusam a ouvirem e a aceitarem uma mensagem e a serem confrontadas com uma mensagem rígida, uma mensagem tão direta, mas ainda assim é uma opção de escolha. Quando a gente olha para o cristianismo e para os evangelhos, a gente tem a opção de escolher, sim e não, vida e morte, luz ou trevas, obediência ou desobediência. Percebem? Possibilidade de escolha. Quando olhamos para outras grandes religiões, por exemplo o islamismo, algo que muito os identifica como a palavra submeta-se. E eu tenho medo quando vejo a palavra submeta-se. Algumas religiões orientais propõem outras palavras, como por exemplo, medite, evolua, tente extrair o que há de bom dentro de si mesmo, e por aí vai. Mas no cristianismo nós temos essa opção de escolha. Jesus está sendo incisivo com seus discípulos e dizendo: escolham, o que vocês vão escolher? Jesus declara ser impossível conciliar e empreender a solução popular. E qual é a solução popular? É a solução do vamos dar um jeitinho, tá certo, olha, a gente faz um arranjo. Você é crente demais no domingo, mas de segunda a sexta não, você é profissional. Isso tem fragilizado a igreja há muito tempo, essa tentativa de dicotomizar, de dizer que você é um quando está na igreja e você é outro quando está fora da igreja. Pelo contrário, nós devemos ser e viver de uma integralidade. Eu estou servindo a Deus na igreja, eu estou servindo a Deus no trabalho. Coisas que relativamente seriam seculares, como sair, comprar um pão, fazer um negócio, devem ser feitas também com a atitude de quem faz querendo adorar e glorificar o nome de Deus. A concepção do homem e da mulher, discípulo em tempo integral. Você não é discípulo nem discípula somente neste domingo, de 6, 6h30 às 8, 8h30. É muito pouco. Jesus disse que é impossível conciliar a verdade do Evangelho com a vontade, assim, a voz do povo, que não é a voz de Deus. E aquilo que te preocupa, geralmente, é aquilo que te domina. Aquilo que faz você perder seu sono é porque está te dominando. Ansiedade impede o homem e a mulher de possuir as coisas quando lhes são dadas.
O indivíduo é tão ansioso que mesmo quando ele recebe, ele não acredita que recebeu. E aí ele acabou de receber, mas já está preocupado em como não perder. Olha o grau de ansiedade. Porque essa pessoa que vive assim, ela não está acreditando 100% na promessa e naquele que fez a promessa, naquele que supre todas as nossas necessidades. A ansiedade sobrevém em nossas vidas quando nós não cremos no senso de valor de Deus. Versículo 26, olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valores do que elas? Quando estamos cheios de ansiedade, nós esquecemos ou não levamos em consideração os valores de Deus. E eu quero dizer para você que está me ouvindo essa noite, você também tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. Você foi comprado por um alto preço. Você tem valor para Deus. Martinho Lutero, certa vez escreveu assim: Deus faz das aves os nossos professores e mestres. É uma grande e permanente vergonha para nós o fato de, no Evangelho, um frágil pardal se tornar um teólogo e um pregador para o mais sábio dos homens. Olhai as aves do céu, terapia contemplativa. Eu lembro do escritor, poeta, pedagogo, pastor Rubem Alves. Ele certa vez escreveu assim: olha, levem os olhos de vocês para passear. Quando foi que vocês levaram aí os olhos de vocês para passear? Quando quiserem levar os olhos de vocês para passear, falem ali com o diácono Melquias, diaconisa Débora. Eles vão passar para vocês o endereço de um lugar chamado Barra de Camaratuba, litoral norte da Paraíba. Um lugar lindo, onde vocês poderão ir descansar e levar os olhos para passear, contemplar as maravilhas da criação. Isso diminui a ansiedade, isso trata, é terapêutico. A Bíblia nos ensina de várias formas. Até mesmo um simples pare, olhem as aves dos céus, contemplem a natureza, ainda há beleza no jardim. O Criador continua lá, cuidando de todas as coisas, sustentando todas as coisas. Vocês, quando estiverem contemplando a maravilha da criação, não precisam nem fechar os olhos. Seria incoerente eu fechar os olhos para orar em frente a... Imagine aí o lugar mais bonito que você já conheceu. Pelo contrário, ora de olhos abertos, contemplando tudo aquilo que foi feito por um Deus muito caprichoso. Contempla a beleza da criação, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Isso é de uma pedagogia muito simples. Jesus está dizendo, é necessário parar. Senão a ansiedade vai te tragar, vai te consumir. Olha para as coisas simples, um pássaro que não está preocupado em plantar, em semear. Mas o Pai está providenciando tudo para ela. A ansiedade, isso é muito decisivo que eu vou dizer agora para você. Essa é uma verdade assim, muito grande. A verdade não prolonga a vida. Não tem poder de prolongar a nossa vida nesta terra. Ela não pode aumentar os anos da existência humana. Versículo 27. E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, cautelas ou preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura, prolongar um dia a sua vida, prolongar 1 metro a sua estatura? Quem de vocês? A resposta é ninguém. Permita-se ser cuidado por Deus. Permita-se ser como um jardim mesmo fechado, onde o jardineiro é Cristo.
Permita-se. Leve os olhos para passear. Pega aquela tua varanda, compra um jarro, bota uma flor, uma orquídea, uma planta, enche de verde onde você puder encher de verde. Se você não tiver verde, vai ter vida. Princípios elementares e básicos do Evangelho para tratar a ansiedade da humanidade. A ansiedade não prolonga a vida. A ansiedade não produz fé. Pelo contrário, a ansiedade ela combate, milita contra a fé. A ansiedade não produz fé porque ela não descansa na provisão de Deus. Nosso Deus é um Deus que provê. Mediante tudo isso que estamos vendo e ouvindo essa noite, vale a pena dedicarmos nossas vidas à ansiedade? Responda para si mesmo. Vale a pena tentarmos fazer o que nós não podemos fazer? Deus sabe quais são as nossas necessidades. Ele dá tudo que a gente vai precisando, sabe? Nem tudo que a gente quer, mas o que a gente precisa sim. Versículo 31. Não andeis inquietos, dizendo, o que comeremos ou o que beberemos? Com o que nos vestiremos? O Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Hoje não é o dia de nós nos preocuparmos com amanhã. Agora, claro, se você pode impedir, sabendo que um problema vai estourar amanhã e você pode resolver alguma coisa hoje, assim o faça. Nós não estamos também diante de um texto que nos incentiva a preguiça, nem a negligência, mas ao descanso. Resolva o que pode resolver. Não deixe para resolver os maiores pepinos da vida de vocês ou descascar os maiores abacaxis no domingo à noite, às 23 horas, onde o que você poderia fazer, você não vai poder fazer, porque é domingo à noite, às 23 horas. E o que você vai fazer só vai poder ser feito amanhã. Estão entendendo a lógica do poder descansar em Deus e confiar nele, na sua provisão e no seu cuidado, lançando sobre ele toda a nossa, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lembram do Joãozinho? Aquele Joãozinho que sempre arruma uma piada e coloca um Joãozinho no meio, não tem? Não é o João evangelista, é o Joãozinho, aquele menino que está sempre na escola aprontando alguma coisa. Pois bem, olha a história do Joãozinho. Estava louco para ir no circo. Circo novo, chegou na cidade, aquela novidade. Chega logo para o pai e diz, mas meus amigos todos já foram. Aí a mãe se intromete logo e diz, mas você não é todo mundo. Aí o pai diz, calma. Aí no outro dia o menino, eu quero ir para o circo. Joãozinho começa a ficar ansioso, rói as unhas todas. Quero ir para o circo. E aí o pai, vamos lá. Sábado, resposta do pai, sábado. Meu amigo, o pai disse isso segunda-feira. Joãozinho ansioso, segunda, terça, quarta, quinta. Ansioso. Chega o grande dia. Joãozinho não dorme da sexta para o sábado, de tão ansioso. Chegam no circo, o pai cumpre sua promessa, e ao mesmo tempo o pai ficou tão impressionado ao ver Joãozinho dormindo durante todo o espetáculo. Joãozinho ficou tão ansioso, que ficou tão cansado, quando chegou no circo, dormiu. Da mesma forma pode acontecer conosco. A gente vai estar tão ansioso assim, mas tão ansioso, que você pode ter na sua mesa leite e mel, assim, jorrando os favos de mel. Você vai olhar e vai ver cuscuz.
e vai dormir com fome, porque você estava tão ansioso. Mas cuscuz é uma coisa muito boa, né? Deixa eu colocar outra coisa. Você olhou para o mel, para os favos de mel, para o leite, para o maná celeste, e você viu, diga uma coisa bem ruim, sopa de pimentão. Eu detesto pimentão. Pronto. Fazer justiça ao cuscuz, né? Nordestino, muito bom, tem nutrido muita gente, né? Desde antiguidades. Então percebem o dilema de Joãozinho, perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Às vezes a gente perde de ser abençoado por causa de ansiedade. E aquela música que a gente cantou, é necessário Deus parar, chamar os seus discípulos assim, vem para um canto aqui nessa montanha e não andeis ansiosos. E Jesus diz, não andeis ansiosos, não fiquem inquietos. Busquem, pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e busquem a sua justiça. Estejam contentes e satisfeitos em mim e comigo que sou o rei. Vocês estando contentes com o rei, vocês estarão contentes no reino. Vocês estando satisfeitos com o rei dos reis, Senhor dos senhores, vocês estarão aptos para trabalhar no reino. Vocês precisam estar contentes com o rei, aquele que há de vir. O reino de Deus vai crescendo em nós na medida que nós vamos alimentando com amor, com esperança, com confiança e vamos dizendo, sai ansiedade, em nome de Jesus. É necessário você, em algum momento da sua vida, olhar para si mesmo, vá para frente de um espelho e diga, ansiedade, saia, em nome de Jesus, eu não lhe recebo, você não é bem-vinda, ansiedade, você tira a minha paz, e o meu Deus é um Deus de paz. Receba a paz do Senhor, shalom do Senhor. Nosso Deus não quer que vivamos em ansiedades desnecessárias. Ele é o nosso shalom. A preocupação é incompatível com a fé. A ansiedade é inimiga da fé. Hoje você vai dormir pensando nisso. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. A ansiedade é um medo disfarçado de bom senso. Sabe as pessoas que arrumam desculpa e dizem, não, eu não sou ansioso. É bom senso. Ansiedade, às vezes ela se disfarça de previdência. Não, eu sou apenas precavido. Não, você está ansioso. Ansiedade, às vezes ela se disfarça de angústias responsáveis. É aquele indivíduo que diz, não, eu sou muito responsável. Eu não estou nem dormindo preocupado com meu filho. E quem disse que você tem que perder o sono, meu Deus do céu? Não estou nem dormindo preocupado com fulano de tal, que é filho de fulano que... Ansiedade pela vida envenena a própria vida. Você está com tanto medo de adoecer, você gera hipocondria, você fica hipocondríaco, você está com medo de adoecer, e na ânsia de cuidar da vida, você envenena a sua vida por causa de medo e de ansiedade. A preocupação é incompatível com o bom senso, a ansiedade é incompatível com o bom senso. Olha o desfecho do nosso texto. Não vos inquieteis, versículo 34, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Ansiedade é incompatível com a fé e com o bom senso. Toda preocupação é sobre o amanhã, que não nos pertence. O amanhã não é seu. O hoje é um presente. A ansiedade em si não pode trazer nada do futuro, posto que só há alguém que já está no futuro. Deus. A ansiedade te faz andar em círculos. A ansiedade, certa vez escreveu um artista da nossa música popular, a ansiedade é uma pressa descontente. Vamos ficar em pé, no nome de Jesus, lançando sobre ele
todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Eu vou ficar sentado para não sair do enquadramento. Vamos orar, falar com o Senhor. Ele que é Deus da paz, o Deus Shalom. Ezequiel, pianinho para a gente orar, tá sem? Vamos orar, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. Senhor, nesse momento, em Tua presença, recebendo Tua palavra, recebendo o que Tu tens para nós, nós queremos dizer essa noite: tudo entregarei. Tudo entregarei, Senhor, em Tuas mãos. E nós não queremos depois tomar de Tuas mãos, ó Deus, mas queremos entregar totalmente. Senhor, nesse momento, eu te peço, e a igreja do Senhor também vai orando nesse sentido, que o Senhor visite discípulos e discípulas que ouviram essa mensagem do Sermão da Montanha, que o Senhor visite os seus filhos e suas filhas, que estão imersos em preocupação, que estão sendo acometidos por síndrome do pânico, por ansiedades desamparadas, ó Deus, só Tu podes dar o amparo. Visita, Senhor, filhos e filhas Tuas que estão caídos em depressão. Teu Espírito Santo, intercessor, chegue onde nós não conseguimos chegar. Rogamos, Senhor, a intercessão do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos dizer assim: Senhor, queremos lançar em Tuas mãos todas as nossas ansiedades, porque Tu, somente Tu, é aquele que tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, faz-nos descansar em verdes pastos, guia-nos, Senhor, a águas tranquilas, nosso cálice transborda. Certamente que Tua bondade e misericórdia são promessas que nos seguirão por toda a vida e para todo sempre. E nós, os discípulos, aqueles que lançam a ansiedade fora, habitarão na casa do Senhor para todo sempre. Há uma oração muito bonita e eu vou recitá-la para encerrarmos esta noite, este momento. O calendário cristão ou o calendário católico atribui hoje, o dia de hoje, ao dia de São Francisco de Assis. Nós não o adoramos, nós não o veneramos, mas nutrimos uma admiração pelo seu ministério, por suas palavras, por sua vida dedicada ao serviço, por uma vida onde se foi necessário sair do mosteiro e ver pessoas nas ruas, pessoas reais, e servir ao reino. E eu quero encerrar essa noite com essa oração. Que seja a sua oração, uma oração daquele que lança sobre o Senhor toda a ansiedade. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. É dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a igreja do Senhor que está em casa. Tenha uma semana abençoada. Lembre-se, você é discípulo de domingo a domingo. Amém? Você é discípula de domingo a domingo. Amém? Viva o reino, experimente o reino, seja bênção no reino dos céus, abençoando e amando o seu próximo. Que Deus abençoe vocês e não tenha sobre si nenhum cuidado qualquer que seja, pois Ele tem cuidado de vós. Deus nos abençoe. Cumprimente o seu irmão com um olhar, com um aceno e com uma frase de carinho, no nome de Jesus. Amém.